uma das rivalidades mais marcantes dos animes, que fez muitas pessoas virarem fãs desse anime. Essa luta é dita como aquelas que definem a obra, daquelas que o pessoal começa a assistir a obra só pra chegar naquela luta, naquela cena. Foi assim comigo e foi com certeza com muitos de vocês aí que vinham aqueles AMVs de antigamente, que sempre era um do Naruto, outro de Dragon Ball e outro dele, o anime que falarei hoje, Bleach. Na volta do quadro Cenas Massas, só que agora com outro nome. Ultra Freaking Cenas. Originalidade é o meu foco. Bom, vocês, assistidores de animes, já devem saber como funciona Bleach, né? E como é o seu protagonista, Kurosaki Ichigo. Ele é um jovem encrenqueiro na dele e por algum motivo ele é super forte e consegue ver espíritos desde criança. E depois de conhecer uma garota ceifadora de almas, consegue poderes e humilha todos os veteranos Shinigamis na série. Eu sou o melhor. Depois de, sei lá, 3 dias de treino. Sim, isso é um protagonista de shonen, mas foda-se, eu não tô reclamando não, tá? Porque é Bleach, meus amigos. Então, na jornada do Ichigo, ele já enfrentou vários inimigos que ele espancou e outros que espancaram ele. Como o Grimjow, que eu já fiz vídeo aqui, né? Caso você queira ver, eu não recomendo. Mas o Ulquiorra tem um fator a mais que fez ele ser o mais lembrado pelos fãs até hoje. Mas daqui a pouco eu falo isso porque vamos ver o primeiro encontro dos dois que aconteceu no início do arco dos Arrancars. Quando começa o arco dos Arrancars, se caem 2 Arrancars na cidade de Karakura, Ulquiorra e Yami. Os dois já têm uma aura imensa e é óbvio que os protagonistas vão lá para acabar com a treta. Ulquiorra ficou impressionado com o fato de que o Ichigo tinha uma máscara rolo e também impressionado que ele não conseguia controlar esse poder de jeito nenhum. Então ele vê que não valia a pena matar o Ichigo e vai embora. O cara é literalmente muito presunçoso. E quem ficou puto com isso foi o Grimjow, que foi lá tentar matar o Ichigo, que foi o que eu contei no vídeo do Ichigo vs Grimjow, mas eu não recomendo vocês irem assistir, se for, assuma o risco, tá? Bom, ele não conseguiu, porque foi impedido, mas voltou para uma segunda tentativa quando ele já tinha perdido seu título de 6º espada. Nesse confronto, Orihime estava treinando na Soul Society, desculpa minha falha de dicção. Ai, meus conselhos tá joando! Ela estava treinando com a Rukia e na hora de voltar, ela teve que voltar pelo Dangai, um túnel que conecta os dois mundos, né? O normal e a Sociedade das Almas. E lá ela foi com 2 Shinigamis figurantes, que foi uma ideia de gênio com J por parte dos Shinigamis, porque o Ulquiorra aparece do nada e fala que vai levar a Orihime com ele. Ele mata os 2 Shinigamis como se fossem baratas e dá um dispositivo pra Orihime que faz ela ficar invisível pra todo mundo. Bom, meio que quase todo mundo em Bleach consegue ver espíritos, mas isso fez ela ficar invisível até pra esse pessoal. E o Ulquiorra foi esperto, porque ela tinha a chance de se despedir de uma pessoa só. E ela escolheu, obviamente, o Ichigo. Ela foi até o quarto dele pra dar um beijinho nele na vibe Branca de Neve. Só que ela não consegue, não era o momento pra ela, né? Até porque vai saber se o Ichigo tinha escovado os dentes antes de tirar o seu sono da tarde, né? É verdade. Depois que acordou, o Ichigo sentiu a Reiatsu dela, então o Yamamoto, o capitão-geral, né, das divisões de guarda da corte, disse que a Orihime foi sequestrada e que não iam enviar um time de Shinigamis pra encontrar ela. Porque não tinha porquê, né? Tá, eles estavam em uma guerra e ele não queria arriscar. E o velho ali também disse que se ela tinha chance de alertar alguém, então ela era uma traidora que foi pros Arrancars por conta própria. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca. Aí o velho vacilou, né? Mas, enfim, ele é o capitão geral da Sociedade das Almas, então ele não pode simplesmente assumir o risco de perder parte do seu exército pra resgatar uma possível traidora. A gente sabe que não foi bem assim, mas enfim, E é porque é mesmo. O Ulquiorra simplesmente mostrou a localização de todos os aliados da Orihime, que estavam lutando contra os espadas mais fracos, que é os de 2 dígitos. Bom, os Shinigamis estavam com restrição de poderes, mas estava na mão do Ulquiorra a missão de desequilibrar qualquer uma daquelas lutas ali. A Orihime, né, foi pro Roikumundo por livre e espontânea ameaça. Bom, não tem como dizer que nessa estratégia o Ulquiorra não foi gênio. Absolute Bleach. Com Orihime no Roikumundo, ela cura o braço do Grimjow para mostrar o poder imenso dela de cura. O que dá pra entender, né? Porque o Ulquiorra e o Aizen queriam tanto ela. Porque convenhamos, né? Um poder desses no seu exército te daria uma ótima vantagem. Imagina você poder curar qualquer tipo de ferida. Uma pena que isso foi, né, pouco explorado no anime, mas foi uma baita estratégia da parte do Aizen. O Ulquiorra tentava de todo jeito fazer uma lavagem cerebral nela, para fazê-la literalmente ficar do lado deles de vez, entendeu? Mas de nada adiantou,
falou porque a Orihime seguiu firme, mesmo com as ameaças de ser morta caso não ajudasse. Enquanto tudo isso rolava, Ichigo e a sua patrulha salvadora estavam no Recomundo já, em busca da princesa sequestrada. Chama a polícia! E ali em Las Noches, Ichigo teve sua primeira luta com um ex-espada, o Dordoni, o Arrancar número 103, que era um Privaron espada, uma espada que perdeu seu título e por isso ele tem 3 dígitos, né, no nome. Libera a espada em poucos minutos de luta e fica pressionando o Ichigo para ativar o seu Bankai Law. Nessa luta houve algo diferente, porque o Dordoni se afeiçoou com o Ichigo. Depois que foi derrotado, o Ichigo ainda cura ele, né, bem coisa de protagonista, né. Quem que vai curar um inimigo depois dele tentar te matar? Mas com isso, o Dordoni atrasa os assassinos Arancas que foram mandados para matar o Ichigo. E ele fala uma última frase: meu poder está enfraquecido. Você provavelmente iria me derrotar sem sua máscara a rolo, mas você quis lutar com tudo por mim, mesmo sabendo que isso iria te deixar exausto. Eu te agradeço, e agora vou usar minhas forças para te proteger. Os que virão depois de mim não são tão legais quanto eu. Não esteja indeciso quando for cortar um inimigo, e nem hesite dar um golpe final. E mais do que tudo, não cure as feridas deles. Isso está fora de cogitação, Ninho. Deixe o chocolate aqui e se torne um demônio, Ninho. Bom, o Dordoni foi brother e falou pro nosso querido cabeça laranja não vacilar tanto. Porque, né, quem cura o seu inimigo depois de uma luta? Né? Goku, deixa aqui, né, o seu F por respeito ao nosso mano Dordoni. Se bem que ele volta na Guerra dos Mil Anos, né, mas vamos deixar isso pro futuro, tá? Ainda correndo pelo castelo, Ichigo sente que a Heiatsu da Rukia abaixou bastante por conta da batalha dela contra o espada número 9, o Aroniero. O nome em Bleach tem muita aura, né, cara? Aroniero. Ela matou o espada, mas estava muito ferida mesmo assim. E quando o Ichigo tava pensando nela, quem aparece ali? Rukia. O Ukiyoha já aparece inclusive debochando do Ichigo, dizendo que achava que ele era apenas um brutamonte que só sabia balançar a espada por aí. Lá ele nem acreditava que o Ichigo conseguia sentir a Heiatsu de alguém. Cara, o emo do Green Day julgava os outros mesmo, irmão, sem filtro, cara. O integrante do My Chemical Romance aí diz que a Rukia deve estar morta, mas o Ichigo nem liga e sai andando. Mas tudo muda quando o Ukiyoha fala que foi ele quem trouxe Orihime pro Recomundo. O cabelo laranja não perdoa e vai pra cima dele. E vai pra cima mesmo, já ativa o Bankai e parte com o Getsuga Tensho na cara do Ukiyoha, que nem conseguiu segurar o ataque. Quando o Ichigo tava comemorando a vitória já, o Ukiyoha sai da fumaça como se não tivesse acontecido nada, nem abalou o L de outro universo. Ele solta um cero pra cima do protagonista e faz o Ichigo correr com o anel pra longe, mas mesmo assim não conseguiu fugir. E ainda tomou uma humilhação do Ukiyoha quando ele disse que ele era o mais forte dos espadas e que se ele conseguisse derrotar o Ukiyoha, praticamente teria vencido a guerra. Ai, lê do engano. O Ukiyoha aproveita ali pra rasgar a camisa dele e mostrar o número 4 no peito, mostrando que mesmo que o Ichigo derrotasse ele, ainda teriam 3 mais fortes do que ele para encarar. Depois disso, o Ichigo leva uma furada no peito e fica num estado de quase morte. Enquanto isso, Grimmjow pega Orihime para curar o Ichigo e eles terem a luta deles, né? O Ichigo sai vitorioso e Grimmjow é jogado para longe pelo Noitra, que teve uma luta épica contra os Araki, mas deixa pro futuro isso aí. A Orihime e o Ukiyoha sempre discutiam. Ele dizia que não entendia o que os mocinhos falavam sobre o coração, não no sentido de um órgão que bombeia sangue, tá? Mas sim no sentido filosófico da palavra. Um sentimento que une as pessoas, né? Os olhos do Ukiyoha podem ver tudo, segundo ele, né? E aquilo que ele não vê, não existe. É isso que ele fala. E a Orihime até dá um tapa na cara dele no meio de uma discussão, que foi lindo, né? Eita mulher corajosa. E cada espada representa um aspecto da morte. E o Ukiyoha é justamente o vazio. Basicamente o Ukiyoha é o Friedrich Nietzsche. Esse negócio dele, né, de não acreditar em algo maior, né, algo que vá além da sua compreensão. Cara, isso é uma característica realmente muito boa desse personagem, né. É por isso que a gente ama Bleach. Bom, com isso, com essas informações, chegamos ao último confronto dos dois personagens. Aizen tinha saído com algumas espadas para ter uma guerra com a Sociedade das Almas e deixou o palácio nas mãos do Ukiyoha. O Ichigo chega para
enfrentar ele e ele já saca a espada pela primeira vez, porque até agora ele só tinha encarado o protagonista na mão mesmo. Quando começa a luta, a gente já vê que tá mais equilibrado, né? O Ichigo não tá apanhando igual as outras lutas e ele fala que dessa vez consegue ver os movimentos do Ukiyoha e questiona: isso é porque eu estou mais rolo ou porque você ficou mais humano? Essa provocação deu muito certo porque o Ukiyoha parte pra cima dele com tudo, ganhando uma vantagem, e até Orihime teve que usar o seu escudinho, né, pra proteger o Ichigo. Mas aí aparecem duas arancas que faziam bullying com a Orihime, né? Eu nem falei delas aqui porque simplesmente foda-se, elas só estão ali pra adicionar na trama um perigo pra Orihime e deixar a cena mais tensa. Eu tenho um ódio tremendo dessas duas. Até o Yami aparece pra piorar a situação e uma das arancas quer enfrentar os dois espadas, mas acaba se dando mal, é óbvio. Ai, morreu! Caralho! Animal! Tira a mão daí! Burrão! E o Ichigo tem duas espadas pra lidar agora. Se não fosse, né, o Uryu aparecendo bem na hora pra tirar o Yami de cena. Ichigo aproveita e ativa a sua máscara Hollow, conseguindo uma vantagem maior contra o Ukiyoha, que é obrigado a ir pra fora do Las Noches. Porque, pra quem não sabe, os espadas do nível 4 pra baixo, ou seja, né, 1, 2, 3, 4, né, não podem ativar os poderes dentro do castelo. Aquela área, né, com deserto e tudo mais, né, ficava dentro do castelo. Sim, irmãos, o castelo é literalmente gigantesco. O castelo é um país, basicamente. Imagina o Google Maps passando por ali, cara, decorando cada canto do castelo. Tá, perdi o foco, desculpa. Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra. Mas o Ukiyoha, agora fora do castelo, ativa a espada e uma chuva negra cai sobre o Ichigo, que, depois dessa chuva, o vê com asas gigantes de morcego e com uma aura sinistra. Com o primeiro golpe, Ichigo já quase perde a cabeça. No segundo golpe, que foi o Ser Oscuras, o Ichigo ficou todo queimado, esbagaçado e invocado. E depois disso foi só lapada pra lá, pra cá, e o Ichigo não desistia de jeito nenhum. E pra ferrar ainda mais com o Ichigo, o Ukiyoha fica de saco cheio desse papinho dele de não desistir e ativa a sua segunda transformação. Uma coisa que nem o Aizen sabia, e o que já tava ruim piorou ainda mais. Quando Uryu e Orihime chegaram, o Ichigo tava pendurado pelo pescoço por uma cauda do Ukiyoha, e ele usa um Ser Oscuras no peito do Ichigo sem dó. Dessa vez, realmente, o protagonista, bom, tava morto, praticamente morto. O peito dele virou um nada, um buraco vazio. A Orihime tava tentando curar ele, mas não tava conseguindo nada. O Uryu até perdeu um braço tentando lutar contra o Ukiyoha. Mas vem a cena mais arrepiante desse anime. Temos a versão Vastolord do Ichigo, e ele fica com cabelo grande e uma máscara completamente hollow. Ele usa um cero que acaba com o cero do Ukiyoha, que há uns minutos atrás tinha varado o peito do Ichigo. O Ukiyoha lança o ataque mais forte dele, mas o Vastolord Ichigo só segura como se não fosse nada. E ainda corta o Ukiyoha no meio, lança um cero que atravessa e cai dentro do castelo, quase matando o Range e a Hulk no processo. Pra você ver o quão foi forte esse cero. O Uryu tenta parar o Ichigo e leva a pior sendo jogado pra longe. Quando ele vai carregar mais um cero pra ir pra cima dos próprios amigos, aí acontece mais uma cena foda desse anime, meu irmão. O Ukiyoha salva os dois. Ichigo volta, mas o nosso vilão preferido da vez tava já sem forças, né? Por causa do cero que ele tinha levado na cara anteriormente. Ele começa a virar pó e no último ato ele estica a mão para Orihime, dizendo que finalmente entendeu o conceito do que eles falavam, do coração. E ele desaparece antes de conseguir tocar uma última vez nas mãos da Orihime. Esse foi um fim melancólico, né? Para um vilão tão marcante quanto foi o Ukiyoha. Cara, essa morte foi uma das mais tristes pra mim, porque eu sei que ele era vilão, né, mas ele tinha algo diferente. O jeito dele niilista, né, a relação que ele tinha com a Orihime, ele poderia ter feito muito mal a ela, mas não o fez. De certa forma, ele até admirava ela, né, se me permite dizer, né, exagerar isso aqui, né. Pode ser que ele tenha realmente gostado dela em algum momento. No final dele ali, parecia que ele poderia se juntar com os mocinhos, né, e como hoje, né, os Arrancar que sobraram, né, se juntaram com os Shinigamis. Seria épico ver o Ukiyoha agora no anime atual. Mas enfim, né, o Chichiko
cubo. Não quis deixar o Kyoha vivo, então, né, isso apenas vai ficar na nossa imaginação. Mas, me fala aí, gostou do vídeo? Quer que eu traga mais desse tipo assim? Deixe nos comentários, clica no like e se inscreve pra eu conseguir trazer mais desses conteúdos pra vocês aí. Espero muito que vocês tenham gostado, e é isso. Fui.